que entender aqui que tem libertações que elas são gradativas, né? E é isso que a gente tem que entender, porque hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas, eu falo que são crente micro-ondas, né? É É 5 rápido. segundos. Tá? Até aquele barulho, tá, Ou 5 então um segundos. miojo, né? 3 minutos. Miojo, 3 minutos. E não é bem assim. Porque quanto mais você mergulhou, mais coisas você tem que quebrar e desligar da sua vida. Isso é fato. Até aí eu também não sabia. Quando eu vi, por isso que muitas pessoas servem a Deus e estão lá bem com Deus até. Só que elas não são prósperas. Porque elas nem confessaram e nem desligaram as suas alianças. Porque se você. Não é questão só de frequentar um terreiro. É questão que eu peguei aquilo que era de Deus. Tudo que nós temos, a Bíblia diz que você não tem nada, eu não tenho nada. Nós não temos nada que do alto não foi nos dado por Deus. E você pega o dinheiro que Deus te deu. E você pega e você vai lá e você comprou a vela. Então você pagou o Uber para ir lá no terreiro. Você pagou para fazer o trabalho. Você pagou o motel para trair, para adulterar. Você pagou as coisas que você ia usar com essa pessoa, com essa mulher ou com esse homem. Então, por isso que a vida sexual ela tá atrelada. É muito assunto, né? A vida sexual ela tá totalmente atrelada ao financeiro. Tá, explica aí melhor. Isso. A questão é assim, é o dinheiro que você deu. Ah, eu fiz o joguinho lá. Ah, eu fiz uma fezinha, fiz o joguinho do bicho. É isso que eles falam, né? Eu fui lá, joguei no jogo do bicho, joguei na loteria. Tá, tudo bem. Mas como que você fez para chegar nesse lugar? Primeiro que você pegou um dinheiro que é de Deus. Você servindo a Deus ou não? Isso é mundo espiritual e ele serve para qualquer pessoa aqui, independente da sua classe ou crença, né, religiosa. Você pegou um dinheiro que Deus deu para você, que você trabalhou, o homem viverá do suor do seu rosto. Então, se você levantou e foi trabalhar, foi porque Deus te deu saúde, te deu vida e te deu forças. Então, você pegou o dinheiro e deu. Então, não é só o jogo. É dinheiro no mundo espiritual, é sangue. Então, entenda uma coisa que eu aprendi lá, quando eu estava lá com os filhos das trevas. Dinheiro é sangue. Então, sangue é o quê? É pacto. Então, não é só perdão porque eu joguei na loto, perdão porque eu joguei no bicho. E o que, que envolve o jogo do bicho? Tráfico de armas, tráfico de órgãos, abuso, pedofilia, tráfico de mulheres. Tem muita coisa envolvida. Então, o seu dinheiro, ele virou sangue. Se ele virou sangue, então tem um altar que foi levantado. Então, tem um guardião lá. Então, você, de alguma forma, essa pessoa, né, ela ficou ligada nesse lugar. Tem um altar que precisa ser quebrado. Eis a questão. Que acho que os outros vão perguntar para mim como quebrar o altar. Mas muitas pessoas pedem oração. Duas áreas que o pessoal pede muito para mim é a área de cura. Sim. Não sei se o meu ministério é envolvido com cura física, muita gente pede, mas sem dúvida, não sei se um dia eu vou até anotar para ver, mas a área financeira é muita gente, mesmo cristão, alguns falam que é até dizimista, ofertante, não vai, outros não sei se é ou não, mas pede muito nessa área, muita gente. Será que tem a ver essa ligação espiritual? Totalmente. Totalmente. Todo o dinheiro dado para coisas ilícitas, ainda que você não cometeu, mas você pegou dinheiro e deu para o seu amigo ou para sua amiga fazer um aborto, ou tentar um aborto, ou comprar um chá, ou comprar uma vela. Ah, eu não bebo, mas dei dinheiro para alguém. Outro dia, alguém muito abençoado. Nós estávamos caminhando super bem e essa pessoa fez mentoria comigo, foi muito abençoada e a vida dela ali houve um destravar e essa pessoa foi caminhar. Porque a pessoa não fica aqui. Eu quero que a pessoa voe. Eu deixo bem claro, se você quiser voltar a aprender outras coisas novas, mas você precisa voar. Eu empurro as pessoas para Deus. Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então você não tem que ficar dependendo de mim ou de qualquer homem na terra. Você precisa ser amigo e dependente de Deus. Então o que eu ensino para as pessoas, perdão, É que você ia falar de uma pessoa que
Se dá Ah, dinheiro pra pessoa, Isso. mesmo que você não faz São errado, mas muitos deu dinheiro assuntos. pra outra pessoa fazer. Isso. E essa pessoa pegou e deu um dinheiro para um filho. E esse filho foi usar para fazer coisas seculares. E aí ele não entendeu porque a vida dele travou. E a gente foi tentar descobrir. Aí eu perguntei: o irmão não tá bebendo, né? Não bebe. O irmão não fuma. O irmão gastou dinheiro com alguma coisa? Alguém pegou dinheiro emprestado, alguma coisa? Aí ele pensou, falou: não, não. Aí eu fui orar. Aí voltei para ele: o senhor tá falando que você deu dinheiro indevido para uma pessoa que não era para você ajudar. Porque até para nós ajudarmos as pessoas, eu não tô aqui desencorajando as pessoas de ajudar. Nós precisamos ajudar. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos que saber quem nós ajudamos. Então ele pegou e deu o dinheiro pro filho dele, mas não perguntou para que era o dinheiro. E aí o filho dele gastou indevidamente para coisas ilícitas. E quem quebrou? Não foi o filho dele, foi ele. Aí a vida dele travou. E aí eu tive que orar e a gente teve que quebrar, desligar, trazer o dinheiro dele de novo, limpar a vida financeira dele, entregar novamente para o Senhor. E eu falei: a partir de hoje, quem pedir dinheiro para você, você precisa saber para que é esse dinheiro, né? Então, se a pessoa falar para você: olha, eu vou usar para isso, não dê, porque a sua vida você pode sim ter a sua vida comprometida. E quantas das vezes Deus está tratando com alguém? Quantas das vezes Deus está tratando com uma pessoa e Deus sabe onde trata, com cada um de nós. Irmã, falando isso, eu lembrei até de um testemunho, não meu, de um pastor, né? Ele falou assim que conheceu outro pastor que testemunhou isso, né? Que, que o cunhado dele precisando de dinheiro, tá? E tava enrolado, e aí ele emprestou o dinheiro, e com prazo, não sei se era 6 meses, um ano depois, era para devolver. E aí não devolveu. Não devolveu e ele ficando chateado com o cunhado, bravo, revoltado, brigando com Deus, falando: Deus, ó, fala pra ele, o cunhado dele também era cristão. Aí Deus falou com ele um dia: eu não mandei você dar. Meu Deus. Aí Deus falou com ele: ele tá fora da minha posição. E esse dinheiro ajudou ele a ficar mais fora ainda. Meu Deus. E aí esse pastor testemunho diz que ele ora para saber a direção de Deus em tudo, né? Exatamente, Então, mas exatamente. você foi descobrindo, quebrando esses altares e quebrou. Demorou quanto tempo o seu processo? 1 ano? O meu Porque processo, sozinho é mais difícil isso. do que ter alguém nos ajudando. Eu posso falar aqui para todos, né, que estão nos ouvindo, que na verdade, enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos todo dia confessar ao Senhor, né, os nossos erros, as nossas falhas, mesmo que em sentimento, mesmo que em pensamento: eu pensei mal, né? Eu senti um sentimento mal. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós iremos errar e ter algumas falhas, né? Tô falando de algumas falhas, porque o pecado para o cristão, ele tem que ser um acidente, né? Nós não podemos mais viver numa vida de pecado. Então, ele tem que ser um acidente. Mas todos os dias, enquanto nós estivermos na terra, nós temos que pedir perdão, porque de alguma forma você vai errar. Ou aquela pessoa está errando porque ela está se prostituindo, mas você está errando porque você está julgando. Então, qual é a diferença? Para Deus, nenhuma. Né? A pessoa, Judá teve 2 filhos. Um era bom, a Bíblia vai dizer, e o outro, ele era mau. O que era mau, Deus falou que ele morreu porque ele fez o que era mau. E o que era bom, morreu porque fez o que era mau. Um filho mau e um filho bom. Um era mau e fez o que era mau e morreu. Um era bom, fez o que era mau e morreu. E o Senhor pergunta: qual a diferença? Nenhuma. Então, mesmo que você seja bom, mas você fazendo aquilo que é mal para o Senhor, há uma consequência. Agora, o que acontece é que Deus, ele pode diminuir. Depende do seu arrependimento e da sua busca para você conseguir mudar aí essa chave na sua vida. Então, o meu processo, ele durou aí mais ou menos uns 3 anos, né? Uns 3 anos. Mas assim, porque eu não desistia. Eu tive recaídas. Eu bebia muito. Então, quantas das vezes eu bebi e fui para a igreja? E fui com a camisa do São Paulo, porque eu ia muito para estádio de futebol. Eu colocava a camisa do São Paulo, chapava e ia para a igreja. Só que
eu falo, Deus, eu sou muito privilegiada. Assim, o Senhor, acho que ele sabe que eu sou uma pessoa tão necessitada dele, que ele não larga da minha mão. Porque muitas pessoas, já era perseguida. Como que você vem com a camisa do São Paulo para a igreja? Então, se esse jovem tá indo na igreja... O pessoal da igreja falava? Se esse jovem tá com a É que camisa... se fosse do Corinthians era mais aceitável. Brincadeira. Ou do Santos. Mas é brincadeira. Mas... E então eu falo que é uma falta, um pouco de sabedoria. Eu falo, o Senhor fala, venha como estás. É claro que a pessoa não vai permanecer como está. Mas eu quero dar um recado para as pessoas. Não tente fazer o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo não é o seu papel. O Espírito Santo é ele que convence o homem do erro, do pecado, do juízo e da justiça. Não somos nós. Então, quando eu estava ali com a camisa de São Paulo, chapada, e as pessoas falando, você não vai durar uma semana, você não vai ficar na igreja. Eu continuava indo para a igreja. As pessoas até riam da minha cara, mas eu estava lá. Então, por quê? Porque o próprio Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, eu falei, calma aí. Foi ele que falou comigo, não foi o homem que falou comigo. Foi Deus. Então, conforme eu fui indo, buscando, e o Senhor foi me limpando aos poucos, por isso que eu falo, você fique na igreja. Não importa se você caiu, caiu, levanta, bate a poeira. Levanta, sacode a poeira, por favor. Não olha para trás, não volta para trás. Continua, se apega a Deus, não olhe para os homens são falhos. O Senhor falou, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. A igreja é um lugar de pessoas doentes. Todos nós necessitamos do maior ao menor, né? Se for aí falar por posição, status, ou carteirinha, ou né, ordenação. Todos nós precisamos de Deus, então nós não temos que olhar para o homem, porque todos nós falhamos, cada um da sua forma, da sua maneira. Então, quando eu decidi olhar para Deus, e conforme o Senhor usava, eu achava lindo, né? Porque depois eu fiquei muito tempo numa igreja bem rígida, e eu vi que Deus começou a usar muitas pessoas para falar comigo sobre tudo que tinha na minha vida. E perdão, não sei se eu estou com o horário. Então, para falar o que tinha na minha vida. E aquelas pessoas começaram a ser muito usadas. E eu fiquei muito grata a Deus. Porque eu falei, Senhor, eu recebo muito da tua parte, eu preciso fazer algo para a sua parte. Então, eu sempre quis servir. Eu falei, Senhor, o Senhor usou alguém para falar comigo, eu preciso falar com alguém. Então, o meu coração, ele se voltou a servir a Deus quando eu conheci. Porque o Senhor veio. Teve um dia que eu estava com depressão no meu quarto, não falei para ninguém, nem para os meus pais, né? Meu pai tinha tido infarto e o médico falou que provavelmente meu pai não iria sobreviver. E eu deitei no quarto e eu lembro que eu desejei a minha morte. E eu lembro que eu estava com a depressão, minha mãe já tinha me levado no médico, eu tinha tomado bastante comprimido, né? Já tinha ido ao psiquiatra, estava fazendo alguns tratamentos. Mas naquela tarde, eu deitei no quarto e eu não queria me levantar mais. Mas alguém entrou no quarto. E os passos muito leves eu senti quando a minha cama afundou. Mas eu não senti paz, eu nem olhei para trás. E ali o Senhor Jesus, ele tocou na minha cabeça. Ele pôs a mão no meu cabelo. E ele falou, hoje eu tô te curando da depressão. E aquele dia ele me curou da depressão. Então eu comecei a ter encontros muito fortes com Deus. Mas eu abri completamente o meu coração para o Senhor. Eu me sujeitei à liderança. Eu me sujeitei à obediência, mesmo sendo humilhada. Mesmo servindo de chacota, de perseguição. Eu estava ali, eu falava, eu preciso obedecer a um líder. A Bíblia diz que todo líder foi, né? Toda liderança foi levantada por Deus. Ou por vontade de Deus, ou por permissão de Deus. Então, se é permissão desse líder estar lá, eu preciso obedecer. E se eu não estiver de acordo, eu preciso sair. Porque se eu estiver debaixo da mão de um líder, e estiver falando mal dele, eu estou em maledicência, é pecado, e estou em rebeldia. Então, não fale mal de ninguém.
Se não tá bom para você, ore a Deus e peça para que o Senhor te dê direção para um lugar. Mas não faça isso, não fale mal do seu líder, não fique falando mal da banda, da liderança. Até mesmo que o culto não é para nós, o culto é para Deus. Mas então o Senhor começou a me dar maturidade espiritual e eu comecei a buscar. Eu falei, eu quero servir, Senhor. Então, assim, o inimigo, ele não me deu, eu não, só deixando bem claro aqui que eu não tive dons abertos, nada disso. O inimigo não me deu nada. Eu tinha até uma entidade chamada Caboclo das Matas, que ele andava comigo para me guardar. E ele andava ali comigo, né? Mas o diabo nunca me deu nada, gente. Vou deixar bem claro aqui, ele nunca me deu dom. Ah, tem pessoas que têm dons dados pelo diabo. Porque assim, na verdade, o profeta de Azerá e Baal, né? Os profetas que a Bíblia fala que são os falsos profetas. Então tem o profeta do bem e o profeta do mal, né? Mas eu não cheguei a fazer pactos assim, não cheguei a tal ponto, né? Para receber poderes, essas coisas. Eu até comecei um treinamento, né? É porque são muitos assuntos para falar. Mas nesse treinamento, eu até fiz a projeção astral, que hoje eu vejo as pessoas indo falando que projeção astral não existe. Ela existe. Eu fiz umas 4 vezes projeção astral no treinamento. Conseguiu sair do corpo? Eu saí e fui para casa. Nós vamos para casa dos alunos, né? Eu fui para casa de um amigo e ele falou: Você esteve na minha casa, eu vi você entrou, você estava assim, assim, você entrou em tal lugar, você passou pela cozinha e você foi pro quarto. E você olhou e foi embora. Eu fiz, porque a gente precisa fazer no treinamento para saber se vai dar certo ou não. Então, eu estive 4 vezes fora do corpo. Eu falo para vocês que é a coisa mais horrorosa e horrível que existe. É horrível.